Oi pessoas, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Cam e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu não tenho nada muito específico pra falar sobre, então eu só vou falar qualquer coisa que vier na minha cabeça mesmo, enquanto vocês assistem alguns desenhos que eu fiz. Antes de tudo eu quero dizer duas coisas. Primeira, quero que vocês me digam como que tá o áudio desse vídeo, porque no último vídeo uma pessoa comentou que tava muito baixinho, não dava pra escutar direito. Então dessa vez eu vou tentar falar um pouco mais alto. E também quando eu editar eu vou aumentar um pouquinho. Porque não é pra facilitar pra vocês. Só não dá pra exigir muita qualidade também, gente. Porque eu literalmente gravo pelo microfone do meu celular, sabe? Então é o que vai ter pra hoje, sinto muito. E a segunda coisa é que eu tô gravando essa narração, mas eu não tô vendo o speedrun, então eu não sei exatamente o que vai estar acontecendo no vídeo a cada momento, né, da minha fala. Então pode ser que o que eu tô falando e o que vocês estão vendo na tela não tenha muita coisa a ver uma com a outra, então relevem isso, ok? Na verdade, ainda tem outra coisa pra falar que eu quase esqueci. É que esse vídeo, na verdade, eu estou reciclando. Porque eu comecei a gravar ele há uns 2 meses. Sim, tem muito tempo, ok? Ele deveria ter sido o segundo vídeo do canal. Só que eu tava editando os vídeos pelo CapCut. Ainda tô, só que agora eu tô usando pelo meu computador. E antes eu fazia pelo celular. Só que, com esse vídeo específico, eu não sei o que aconteceu. Ele tava travando demais. Tava simplesmente impossível de editar ele. Então eu desisti. Eu perdi a paciência e desisti. Então vamos só usar as imagens. Agora eu tô gravando uma narração nova, é isso. Bom, originalmente, nesse vídeo eu estava praticando um pouco usar a minha mesa digitalizadora, porque, como vocês viram, né, no último vídeo, é uma das minhas metas pra esse ano. E quando eu fiz esses desenhos que vocês estão vendo, de novo, 2 meses atrás, naquela época tinha um tempinho desde a última vez que eu tinha desenhado, então eu ainda tava meio enferrujada. Não que eu saiba desenhar muito bem na mesa, sabe, mas eu tava enferrujada. Hoje em dia eu diria que eu já tô com um pouquinho mais de facilidade. Então, os desenhos que vocês estão vendo aí agora não são representantes muito bons do que eu consigo fazer agora, ok? Como vocês viram, eu comecei fazendo alguns aquecimentos pra soltar um pouco a mão e facilitar um pouco quando eu fosse fazer os desenhos de verdade. E depois eu fiz também alguns desenhos gestuais, cada pose com 30 segundos, se eu não me engano. Agora eu não lembro, mas eu acredito que eu desenhei por 30 segundos cada uma. Com exceção da segunda pose, porque eu esqueci de colocar o timer dela. Então, ao invés de 30 segundos, foi tipo 1 minuto e meio. E ela acabou ficando bem mais detalhada do que as outras, mas enfim. Quando eu fiz essa página de desenhos, eu não tinha nada, nenhum tema específico em mente pra desenhar. Então eu acabei só desenhando alguns dos meus A6 mesmo, os que eu tava pensando mais na época. Porque nessa época que eu desenhei essa página, 2 meses atrás, eu tava pensando em fazer uma HQ sobre esses personagens, sobre esse universo. Mas agora eu já mudei de ideia, eu tô na dúvida, eu não sei qual, qual das minhas dezenas de histórias eu vou usar pra fazer essa HQ. Porque ela vai sair esse ano, ok? Eu prometi isso pra mim mesma. Se não sair esse ano, eu não vou nem falar o que eu faço. Além dos meus A6, eu também desenhei 2 Bob Esponjas nessa página. Porque nessa época eu tava muito viciada em Bob Esponja, sério mesmo. Meu irmãozinho é apaixonado por Bob Esponja. E nessa época foi quando ele tava, assim, no auge do vício. Então, como eu assisto muito desenho com ele, eu acabei meio que ficando viciada por tabela também. E é sério, gente, eu esqueci como esse desenho é bom. Sério mesmo, Bob Esponja é incrível, é muito engraçado. E o Bob Esponja em si, o personagem, ele é uma gracinha, ok? Eu amo ele. Tanto a personalidade dele quanto o design, ele é muito fofinho. Então eu desenhei ele tanto original, a esponjinha, quanto uma versão humana. Depois nesse vídeo vocês vão ver que eu também desenhei ainda outro Bob Esponja, que foi um dos meus desenhos favoritos que eu fiz no ano passado, ficou muito bom. Vocês podem ver, né, que eu me dediquei bastante a esse primeiro desenho do Bob Esponja. Eu até colori ele e tal. Eu até pensei em renderizar um pouco mais, mas eu pensei, não. Quando eu tava fazendo a página, né? Eu pensei, não, isso é uma prática de desenho. A renderização fica pra outro dia. Esse dia ainda não chegou. Ainda não sei renderizar desenhos direito.
Mas enfim, algum dia a gente aprende, né? No futuro, fica pro futuro. Eu vou contar um pouquinho sobre os ACs que eu desenhei aqui nessa página. Não vou falar tanto sobre eles, porque eu não quero dar muito spoiler da história deles. Se bem que, quando eu realmente decidi contar a história deles, fazer uma HQ ou algo assim, eu provavelmente já vou ter me dado muita coisa. Então as informações desse vídeo não vão fazer diferença nenhuma. Mas eu não quero contar tudo, ok? É só coisa minha mesmo. Bom, aqui nessa página nós temos Clarice, Nina, Artemisia e Tobias. A Clarice, a Artemisia e o Tobias são do mesmo universo, já a Nina é de outro. Eu acho que eu já falei sobre esses três ACs do mesmo universo. O total de uma única vez no meu Instagram, que foi quando eu tentei fazer um protótipo de como seria a capa da HQ deles, se eu fizesse. E eu postei uma whip lá nos meus stories e tal. Só que eu nunca compartilhei a história deles com ninguém. Então, o nome da história deles vai ser Morto, Vivo, Morto, Vivo. Porque eles são um fantasma, uma humana e uma vampira. Ou seja, um morto, uma viva, uma morta-viva. Então, é bem bobinho, bem autoexplicativo, eu acho. Mas eu achei legal esse nome, então vai ficar isso mesmo. Pra ser sincera, eu já tô trabalhando nessa história há, tipo, quase 2 anos. Só que como eu enrolo demais, eu acabei não desenvolvendo tanta coisa até hoje. E as coisas que eu já desenvolvi, eu já mudei muito. Tipo, essa história já mudou tantas vezes, vocês não têm noção. Mas o pouquinho que eu tenho até agora é isso. A Clarice é uma humana e ela tem meio que um dom de ver fantasmas. E assim, ela usa isso pra meio que ajudar os fantasmas que vivem por perto dela. Algo assim. O Tobias é um fantasma. Ele é o melhor amigo da Clarice, desde que eles eram adolescentes, mais ou menos. Tipo, quando eles se conheceram, ele ainda era vivo. Só que depois da vida adulta, ele acabou morrendo. E ele virou fantasma e eles continuaram amigos. E a Artemisia, que nessa página eu desenhei como uma morceguinha, ao invés de desenhar a aparência normal dela. Como vocês devem ter imaginado, ela é uma vampira. A história dela, especificamente, já mudou muitas vezes. E até hoje eu não tenho certeza de qual direção eu vou tomar com essa história dela. Porque a história dela vai decidir o rumo de toda a história da HQ, certo? Então por isso é meio complicado. Mas basicamente vai ser assim. Ela tá procurando uma pessoa que viveu com ela quando ela era mais jovem. Só que essa pessoa morreu e provavelmente virou um fantasma. Ela não tem certeza disso. Então ela decide procurar ajuda, né, pra tentar achar essa pessoa. E é assim que ela conhece a Clarice. E a Clarice meio que se disponibiliza a ajudar ela a procurar esse tal fantasma. Ver se essa pessoa realmente virou uma fantasma ou se ela só passou direto. E é basicamente isso. Agora, a Nina, diferente dos outros três ACs, eu já postei bastante sobre ela, porque ela é minha C favorita. Ok, gente, de todos os tempos. Eu desenho ela com muita frequência. Ela é minha filha, ok? Eu que pari, ok? Eu amo ela. Essa é a coisinha mais fofa do mundo. Ela não tem muita história, infelizmente. Tipo, ela só existe e é fofinha e é isso. Mas eu amo ela. Mesmo assim, ok? Ela é uma gracinha e é tudo que importa pra mim. Mas ela tem sim um pouco de história, ok? Na época que eu criei ela, ou melhor, na época que eu decidi reciclar o personagem dela, porque essa personagem já existe desde 2020, se eu não me engano. Mas ela era uma palhaça na época. Algum dia eu mostro essa evolução dela, porque é engraçado pra mim. Bom, em 2024 eu assisti Deadpool e Wolverine com minhas amigas e eu fiquei completamente obcecada por esses personagens e pelos X-Men no geral. E por super-heróis também. Eu gostava de super-heróis desde 2017, mas aí depois de um tempo meio que perdeu a graça um pouquinho. Mas depois desse filme, o amor voltou com toda a força, ok? Especialmente pelos X-Men. Porque, gente, eu sou muito besta. Eu nunca tinha assistido um filme dos X-Men. Eu não sei por quê. Eu só assisti Os Vingadores. E todos os outros filmes, né, do MCU e tal. Só isso. Mas, enfim, depois que eu descobri que os X-Men são maravilhosos, eu fiquei com vontade de criar uma história de super-heróis também. Então, essa personagem é mais ou menos inspirada
na Jubileu dos X-Men, porque eu amo ela. Ela é incrível, maravilhosa, uma fofinha. E, no caso, a Nina também tem algumas outras pessoas na história dela. Por exemplo, o Nico, que é o namorado dela. E eu também já postei ele várias vezes. E tem a Valentina, que é a mãe da Nina. E dessa história, ela é meio que inspirada pelo Wolverine, ok? Porque eu amo demais o relacionamento do Wolverine e da Jubileu. Eles são muito... Sabe, é muito interessante pra mim. Na verdade, praticamente todos os relacionamentos que o Logan tem com, sabe, as X-Men mais novas são praticamente as filhas dele, ok? Ele sai colecionando adolescentes, assim, pra adotar. Eu acho isso lindo. Na minha própria história, a Valentina também é uma super-heroína e um dia, em alguma missão, algo do tipo, ela acaba encontrando a Nina quando ela era bem novinha, coisa de tipo 4, 5 anos. Só que os superpoderes dela são bem destrutivos, digamos assim. E como ela é muito novinha, ela não consegue controlar. Então ela acaba matando algumas pessoas sem querer. Inclusive, essas pessoas são a família dela, né? Então ela fica órfã e tal. E a Valentina decide meio que tomar conta dela. Não necessariamente adotar ela, mas ficar como uma mentora, certo? Ajudar ela a controlar os poderes dela e tal. Só que os anos vão passando e elas se apegam demais e passam a se considerar mãe e filha. E é basicamente isso. Essa história também só vive na minha cabeça, mas, tipo, em um nível muito maior do que todas as outras. Vocês não sei se deu pra entender, mas enfim. Tipo, todas as minhas histórias vivem na minha cabeça. Mas essa em específico tá muito na minha cabeça, sabe? Eu nunca escrevi nada sobre ela. Então por isso que eu não posso dar muita informação, porque eu mesmo não tenho muita informação sobre essa história. Entendem? Agora vamos para a segunda parte do vídeo. Ou é possível que a gente já esteja na segunda parte há alguns minutos e eu não saiba. Porque, de novo, eu não tô vendo a gravação enquanto eu narro. Eu não faço ideia do que tá acontecendo no vídeo. Mas, enfim, eu desenhei um Bob Esponja. Eu falei que eu ia desenhar mais Bob Esponja pra frente, ok? Vocês estão vendo que eu não menti agora. Eu decidi desenhar esse Bob Esponja porque eu tava a fim de fazer uma ilustração mais finalizada, certo? Algo realmente renderizado, sombreado, bonitinho e tal. E como eu já tinha desenhado aquele Bob Esponja, versão humana, eu não fiquei muito satisfeita com ele. Eu decidi tentar de novo, ok? E eu achei que essa segunda tentativa ficou muito mais fofinha. Na verdade, um dos motivos que me fez querer desenhar ele de novo foi porque da primeira vez que eu desenhei ele como humano, eu simplesmente esqueci a minha característica favorita do design dele, que é essa gordurinha que ele tem embaixo da boca, certo? Eu acho a coisa mais fofa, ok? Me julguem. Eu acho a coisinha mais fofa, isso dele. Na verdade, a boca dele, por algum motivo. Eu acho adorável. Sabe? Essa partezinha meio triangular do lábio superior. Os dentinhos dele. Essa gordurinha embaixo da boca. O Bob Esponja é adorável, gente. Eu sinto muito. Não sei o que mais dizer, ok? Ele é uma gracinha. É isso. Eu tava sem muita criatividade pra pose e tal, então eu decidi pesquisar a wiki do Bob Esponja e ver algumas artes oficiais, até achar alguma que me inspirasse, e eu acabei achando uma que ele tá com uma marca de beijo na testa, que é aquele episódio da avó dele, se eu não me engano, e eu pensei, vai ser essa mesmo. Não sei se no vídeo vai dar pra perceber isso, porque pode ser que fique muito rápido. Mas antes de começar o desenho em si, eu tava procurando alguns pincéis que me agradassem. Porque o pincel que eu usei naquela primeira parte foi um pincel bem texturizado, que imitava lápis grafite. E no começo eu até gostei, só que eu percebi muito rápido que ele seria bem difícil de usar. Porque ele é bem sensível à pressão da caneta. E como eu ainda não tenho um controle muito grande, ficava muito ruim. Porque às vezes não dava certo. Simplesmente não dava certo. E quando eu fui colorir, então, pior ainda. Como ele é super texturizado, não dá pra simplesmente usar a ferramenta de balde, certo? Por exemplo. Então ficou um pouquinho mais complicado. Na verdade, eu não uso a ferramenta de balde nunca. Eu uso preenchimento em laço. Só que até essa ficou complicada, porque ela dá uma linha muito certinha, certo? Como uma coisa realmente bem digital. E esse pincel não tem isso, então fica muito esquisito. Aí eu tive que preencher tudo com o pincel mesmo. Eu tô falando demais sobre isso, sobre essa parte, isso não é importante. Eu estou desenhando Bob Esponja aqui, como vocês podem ver. E eu achei que ficou melhor do que a primeira versão, mas ainda assim eu não tô 100% satisfeita.
Depois eu ainda quero tentar fazer mais alguns rascunhos de como eu gostaria de fazer um design humano pro Bob Esponja. Esse desenho ficou fofinho, mas eu achei que ficou muito parecido com o cara que interpreta o Bob Esponja no musical. E eu não sei como me sentir em relação a isso. Por falar no musical do Bob Esponja, é muito bom, gente. Assistam, se vocês puderem, ok? É simplesmente incrível. A caracterização dos personagens, maravilhosa. Os cenários, muito massa. As músicas, então, nem se fala. Todas são simplesmente perfeitas. Eu fiquei um tempão obcecada por esse musical. Até hoje eu escuto as músicas praticamente todo dia. Sério, simplesmente incríveis. Muito boas. Sobre o desenho. Eu imagino que a esse ponto o vídeo já deve estar na parte que eu tô sombreando ele mesmo. E eu queria falar um pouquinho sobre, né? Eu vou confessar pra vocês, eu não tenho muita noção do que eu tô fazendo, ok? Quando eu sombreio os meus desenhos. Sombreio, que palavra, meu Deus. E especialmente quando é no desenho digital, ok? Porque ainda é esquisito pra mim, sabe? Ser tudo muito certinho, não ter a textura e tal. Porque eu praticamente só uso aquarela e lápis de cor quando eu vou fazer um desenho mais finalizado no papel, certo? Então é estranho pra mim não ter essa textura no digital, mas a gente vai aprender a lidar com isso algum dia. E aqui eu não tava muito afim de testar coisa nova, então eu só fiz o mesmo estilo que eu faço sempre, né, que é fazer assim uma primeira sombra com um tom mais rosado. Não, no caso, um tom de lilás. E depois pegar a parte que tá assim bem a divisa entre a sombra e a parte que tem luz e botar uma cor mais saturada pra dar um destaquezinho a mais e um pouco mais de profundidade. E no final de tudo, eu ajustei as cores no meu celular porque a tela do meu notebook é horrível pra colorir os desenhos, ok? Ele deixa as cores muito dessaturadas. E eu passo dor de cabeça pra lidar com esse negócio, sério mesmo. Quando eu vou fazer algum desenho, eu tenho que primeiro separar as cores no meu celular, porque eu espero que no meu celular, na tela do meu celular, as cores sejam mais fiéis àquilo que eu realmente quero. Então eu pego o código RGB das cores do meu celular, passo pro computador e eu ponho todas as cores assim no cantinho do desenho, né, como vocês viram. Aí a partir daí eu uso essas cores pra pintar o desenho. Aí depois eu tenho que passar o resultado final pro celular também, pra fazer ajustes finais. É complicado, gente. Mas dá certo. Eu também passei muita dor de cabeça pra fazer esse fundo desse desenho, ok? Eu não fazia ideia do que fazer. E depois quando eu tive uma ideia, que foi usar esse tom... Eu não lembro o nome. Essas bolinhas. Eu não fazia ideia de como fazer isso no Krita. Eu pesquisei um tutorial, só que eu não tava sabendo seguir o tutorial. Então eu passei bem uns 30 minutos só tentando fazer essa bolinha dar certo. E no final ficou bom, ficou bonitinho. Pelo menos eu acho. Bom, pessoas, agora já estamos terminando. Eu falei demais nessa última parte, meu Deus, eu vou ter que cortar tanta coisa na edição. Eu falei nada, um monte de nada com nada. Mas é isso. Eu acredito que já esteja terminando por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ver vocês na próxima. Tchauzinho!